chegou aquele momento que nós todos adoramos, que é ter esse bate-papo sempre cheio de ferramentas para melhorar a nossa vida e também muita descontração com ele, Carlos Campelo. Iniciamos aí mais uma semana juntos, graças a Deus, né, Carlos? Graças a Deus, satisfação estar aqui novamente com você e toda a equipe e nossos telespectadores, né? Olha, satisfação sempre é nossa de ter você aqui, sempre com assuntos maravilhosos que com certeza engrandecem a cada um que tem a oportunidade de acompanhar aqui o nosso programa que nós fazemos com tanto carinho, né, Carlos? Carlos Campelo. Sim, Elga Figueiredo. Adorei! E a gente deixa tudo no YouTube, inclusive, para as pessoas assistirem verdade. quantas vezes for necessário para que possa Querem alimentar. maratonar, querem exato. realmente passar aí um final de semana buscando conhecimento, se transformando através do conhecimento da informação, né, Campelo? Então, inclusive, vou até chamar a atenção de todos vocês que nós temos o nosso canal no YouTube, que nós vamos agora dar uma investida nele, trazer realmente uma visibilidade boa, uma comunicação, uma interação com vocês de qualidade para vocês se informarem, maratonarem o nosso programa e assistirem a qualquer hora. Então, fiquem ligados que vem novidade. E vamos lá ao nosso bate-papo desta segunda-feira, Carlos Campelo. Então, Elga, a gente vai trazer hoje um assunto que vai permear toda a nossa vida, sabe? Que assim, como a gente já falou várias vezes, baseado na neurociência, o nosso cérebro ele foi construído para se relacionar. Então, como é que eu faço como é que eu construo boas relações? Como que eu causo uma primeira boa impressão, né? Como que eu posso me aproximar das pessoas, ou fazer as pessoas se aproximarem de mim, ou as pessoas desejarem estar próxima a mim? Não é tão gostoso com as pessoas. Como é bom estar perto dele. Exato. Sempre eu me sinto bem, saio com aquela sensação boa. E, na realidade, o que as pessoas, elas lembram desse sentimento bom, dessa experiência que teve com você, né? É muito bem colocado por você. Nós guardamos as nossas emoções. Isso. Muitas vezes a gente nem lembra dos fatos exatamente, dos bens materiais que estavam envolvidos, mas da emoção a gente guarda. É por isso que tem aquela questão da primeira boa impressão, né? Eu vou aproveitar, Campelo, Sim. essa oportunidade que eu lembrei de algo que eu ouvi ou li em algum lugar. Sim. Eu não vou lembrar a fonte agora, mas isso ficou na minha memória. Eu vou dar uma dica para os telespectadores, viu? Para vocês que estão aí. Quando você vai para uma reunião importante, ou conhecer alguém importante, ou para um local onde você quer ser bem recebida e que as pessoas tenham boas experiências com você, Sim. que você imagina na sua cabeça que você está sendo filmada o tempo inteiro. Ah, é? Funciona! Funciona, porque quando você imagina que você está sendo filmada, você tem mais, você é mais ponderada nas suas atitudes, então pensa antes de agir, sabe? Exato. Então você costuma ser mais assertiva ou assertivo. Olha, perfeito. Isso Aí funciona, é boa vale uma dica. dica, né? Vale uma dica, exatamente. Sim. É muito bom a gente continuar dando dicas, né? E para as pessoas para que elas possam se inteirar e, sabe, não só ficar com o conteúdo pelas suas explicações, pelos seus conceitos, mas como fazer, né? Como se comportar aqui, isso é mais gostoso, né? Você lembra disso, sabe? É algo que você fala, nossa, estão me filmando. Aí você começa a prestar mais atenção, sai daquele automático, sabe? Eu vou experimentar. Pode experimentar, depois você comenta aqui com a gente. Sim. Porque pra gente aqui fica tão natural, porque a gente está sendo filmado constantemente e muitas vezes a gente nem lembra que tem as câmeras, né? É verdade. Isso Mas o é uma negócio aqui verdade. tem que lembrar que está sendo filmado. Vou registrar. É uma boa técnica. Mas vamos lá, Elga. Campelo, essa questão de você conseguir criar uma boa impressão, criar sentimentos bons em relação à sua presença, você tem que tomar muito cuidado para também não ser do lado negativo, né? Criar maus sentimentos, experiências ruins das pessoas, má impressão. Porque o lance você ter uma experiência ruim com a pessoa da primeira vez, é difícil quebrar isso.
Pode quebrar. Pode. Né? Pode. Isso é muito bom saber. Pode quebrar, exato. A gente sempre tem uma outra oportunidade, né? Uma outra oportunidade para causar a primeira boa impressão. Tem né? mesmo, Campelo? Existe, porque muitas vezes, Helga, a gente não está bem naquele dia. Sempre foi a minha preocupação. A gente não está bem naquele dia, né? Dias ruins, né? Dias ruins. Então, da mesma forma que eu tenho dias ruins, você pode ter. Então, é saber entender que talvez a pessoa não estivesse no melhor dia, né? Sim. E a pessoa também não se percebeu que não estava no melhor dia também. Enfim, são N fatores. O que a gente vai falar aqui são coisas que você tem que evitar, né? Evitar, por conseguinte, é você fazer exatamente ao contrário. Por exemplo, a primeira coisa, Helga, que afastam as pessoas é quando você não escuta a pessoa. Se eu não escuto a outra pessoa, eu acabo afastando as pessoas. Por qual motivo eu não escuto? Porque eu quero falar, porque eu preciso falar. E se eu começar a falar muito sobre mim, sobre as minhas experiências, sobre o que aconteceu comigo, é um dos primeiros fatores que a gente começa a afastar as pessoas. É exatamente ao contrário que a gente quer. A gente quer agregar, aproximar as pessoas. Então, Helga, muitas vezes a gente se depara com pessoas que a gente está numa roda conversando, assuntos aleatórios, né? Aí, em determinado momento, você fala assim, olha, na minha casa eu comi um pão, qualquer coisa, né? Aí aquela pessoa vai e fala assim, mas o pão que eu faço na minha casa, ele é feito da farinha X, que é comprada no país Z, ou coisa parecida, aumentando o conteúdo dela. Passando para relacionando a ele, né? Exato. Virou para ele já, não é mais sobre a pessoa, é sobre ele. Exatamente. O que acontece nessas situações? É comum, é corriqueiro a gente escutar isso, as pessoas falarem desta forma, mas muitas vezes a gente tem que prestar atenção. Primeiro, eu estou desmerecendo a opinião da outra pessoa. Eu não dei oportunidade, talvez, muitas vezes, da outra pessoa nem concluir a ideia dela. Eu já cortei e já comecei a falar da minha experiência e mais, que a minha experiência já foi melhor que a sua. Melhorou, né? Exato. Inconscientemente a pessoa vai querer falar da sua experiência, né? Mas ela não está avaliando o momento, a hora certa, ela não deu margem para outra pessoa. Então, se isso entrar num vício, e é muito fácil entrar num vício, da pessoa, ela querer mostrar para as outras pessoas que a experiência dela é boa, que ela também pode. Inclusive, muitas vezes as pessoas fazem isso no sentido de se incluir, Helga. Sério? Exato. Então não é de um tanto negativo. Ela quer fazer, mas o jeito que está fazendo, fica errado. Está fazendo exatamente ao contrário. Eu quero falar assim, eu sou igual a você, eu também gosto do que você gosta. Entendi. Mas o que eu gosto é melhor do que o seu, tá? Criar essa conexão. Não é tão negativo, não é só se olhar, só pensar em você em primeiro lugar, desmerecer o que a pessoa está te contando, você demonstra que não está tendo muita atenção. A história já vira para você, né? Exatamente. Então, você passa essa sensação para a pessoa. Mas, assim, não é de um tanto negativo, então você tem que ter atenção. Tem que ter atenção. Estar ali de verdade, né? Estar ali presente, genuinamente, conter os impulsos, conter a necessidade que tem de falar, até conversar consigo mesmo. Que necessidade que eu tenho de falar isso? Por qual motivo que eu tenho que contar isso aqui agora? Né? Se é o meu desejo de me incluir, eu falar, eu estou fazendo o contrário. Se é o desejo de me incluir, o que eu tenho que fazer? Ouvir a outra pessoa. Ouvir, prestar atenção no que ela está falando, perguntar mais sobre a experiência dela, né? Fomentar para que em determinado momento, você também, se você quiser realmente, se for realmente necessário, você falar da sua experiência, né? Deixar o momento certo para falar, para não desmerecer e tomar cuidado também nas palavras que foram usadas, né? Para não deixar a outra pessoa em situação constrangedora, do tipo, olha, eu comprei uma roupa na loja tal, aí a outra pessoa, não, mas a minha roupa é comprada na loja Y, que é muito mais da moda, é moderninha. É do momento. Não, você não devia ter comprado lá, você devia ter comprado em tal lugar. Poxa vida, né? Você já está tão feliz passando algo que você gostou de realizar, de fazer, a pessoa fala, não.
E pior que é verdade, né? É verdade. Você já vai relacionando coisas que aconteceram com você nesse sentido. Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado, que isso é uma das primeiras coisas que afastam as pessoas. Afasta as pessoas. Muitas vezes você é ignorado, outras vezes você percebe assim, ó, poxa, ninguém me convida para nada. Por qual motivo, né? Então começa a analisar se é o seu comportamento. Você também, a gente vai falar mais dicas, né? Eu vou estar lá sempre me controlando para eu não falar nada, só escutando? Não, a gente vai falar uma dica entre as que a gente está programando para hoje, que você também vai poder falar, mas a gente vai ser no próximo bloco que a gente vai falar. No próximo bloco já? Então, olha, minha gente, atenção, o programa hoje está demais, cheinho de dicas, estamos batendo esse papo aí, façam já essa reflexão. Nossa, será que eu estou ficando um pouco de lado? Será que as pessoas não estão me convidando? Será que a minha presença está sendo positiva nos lugares? Então, fiquem ligados aí, nós vamos dar uma paradinha rapidinho, mas a gente já volta. Estamos de volta nesta segunda-feira maravilhosa com esse bate-papo alto nível com um tema sensacional. Eu estou adorando, é algo que faz parte da nossa rotina diária. Nós precisamos mesmo nos olhar e entender se você está, por um acaso, tendo um comportamento inadequado. Exato. E não se tornando uma pessoa acolhedora. Eu acredito que as pessoas querem esse acolhimento, querem que você tenha atenção com elas, né, Campelo? Exato, e isso, Helga, não é em todas as relações, por exemplo, pai e filho, né? Marido e mulher, no campo profissional, irmãos, família, social, seja onde for, essas relações. A primeira que a gente falou é você ouvir genuinamente a outra pessoa, deixar a outra pessoa contar a experiência dela e você ter que tomar cuidado na hora de falar para não desmerecer a experiência da outra pessoa, como se a sua fosse a melhor, a mais importante, né? A segunda, Helga, é tomar cuidado com as críticas exageradas. Entendi. É. A crítica é bem delicada. Exato. Você criticar alguém, olha, muitas vezes, diríamos assim, a outra pessoa que está do outro lado, ela não vai se sentir bem, pelo menos em um primeiro momento, ela vai ter que trabalhar aquela emoção, entender o porquê que você está falando isso, entender que aquilo é positivo para ela. Então você tem que saber muito bem como você vai fazer isso. É difícil. Helga, é saber como fazer, é o momento certo, é saber se você é a pessoa certa. Olha, né? Só, isso é importante, Exato, Campelo. porque será a pessoa que tem realmente, né? Exato, cabe a mim exato, ter essa... Porque assim, quem sabe o que a outra pessoa passou para chegar onde chegou? Ninguém sabe. Como a gente não sabe, normalmente o que a gente faz? A gente vai para o julgamento. Um julgamento que muitas vezes é criado na própria cabeça do indivíduo. E aí ele já age e reage com base nesse julgamento. Fala assim, não, tem que ser, essa pessoa só pode ter conseguido isso por conta disso. E já passou a ser verdade. Passou a ser verdade na cabeça e ele já começa a agir, falar, né? Começa a falar como se aquilo ali fosse verdade. Então, muito cuidado com críticas, com julgamentos, em cima de fatos que você desconhece, que você não sabe. Você nunca perguntou para a pessoa, né, como que ela fez para chegar aquilo ali, se ela quer aquilo ali, se ela deixa de querer, como que faz. E isso está comum, que hoje na internet a gente chama dos haters, né? Que as pessoas simplesmente vão lá e despejam seus venenos, suas faltas, suas necessidades, né? Responsabilidade. Nenhuma responsabilidade afetiva, Helga. Olha só. Responsabilidade afetiva, porque muitas vezes acaba com um sonho de uma pessoa. Com certeza. Né? E muitas vezes, assim... Isso vem acontecendo uma rotina, né? É meio que natural hoje as pessoas realmente apontarem o dedo para qualquer situação, sem se informar da maneira correta sobre aquela situação, né? Ou
como você falou, às vezes nem cabe a você. Vai cuidar da sua Exatamente. vida, né? Dá vontade de falar isso. Vai cuidar da sua vida, né, Campelo? Então, Elgui, as pessoas fazem isso de uma forma tão natural que nem você colocou, e parece que ficou usual, né? Eu ter que criticar, julgar, apontar dedo para todo mundo. A mídia também favorece isso, muitas vezes com esses programas que falam de realidade, né? Não deixa de ser realidade, mas ali a questão de você ficar apontando, julgando A, julgando B, julgando C, né? É verdade. Então, isso também, a gente tem que tomar cuidado, né? Na hora de fazer a crítica, com o que fazer, como fazer, né? Não, se há necessidade, por exemplo, você é um líder, tem um líder e um liderado. Eu quero falar da questão do liderado num formato assim, ele não está respondendo aquilo que eu espero dele. Então, vou fazer uma crítica para ele. Tomar cuidado de trazer fatos e dados. Né? Olha, eu estou falando isso para você por conta do que você fez, do que você falou. Então, trazer, no dia tal, trazer fatos e dados para que a pessoa consiga perceber, olhar para si e falar, realmente eu falei isso, ou realmente eu fiz isso. Né? Realmente eu fiz isso sem perceber. Isso que eu ia te falar. Geralmente as pessoas que têm esse comportamento é algo que já é normal para ela nem consegue entender que ela está fazendo algo inadequado, que ela está tendo um comportamento ruim, que ela está trazendo algo negativo para a vida da outra pessoa, não tendo responsabilidade com aquela situação. Tipo assim, saia dessa ótica, né, que está implantada, saia do efeito manada, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Vou fazer. Não, Imagina, tem que abrir os olhos. Imagina assim, você sabe que aquela pessoa critica demais. Você vai convidar aquela pessoa para sair? Você vai convidar aquela pessoa para alguma coisa? Fazer boas escolhas também. Exato. Então, o que vai acontecer com essa pessoa? Muitas vezes ela vai começar a ficar de canto, separada, isolada. Então, se você está se sentindo ignorado, comece a perceber. Será que eu sou crítico demais? Levar a vida mais leve, sabe? Deixar as coisas acontecerem. Se errou, tudo bem, está ali tentando pelo menos, né? Não precisa ser, não existe aquela questão, eu sou o ser perfeito. Ninguém é. Todo mundo erra. Lógico. Sabe? Então, estamos aqui para consertar isso, né? Exatamente. Aprender a cada dia. Exato, evoluir. E assim, e 1 milésimo que a gente consiga evoluir na nossa existência, Elga, perante o universo é muito grande. Então, vamos dar margem assim, se eu erro, o outro também pode errar, tudo bem. Né? Que ele seja feliz com as escolhas dele. Claro. Certo? E uma outra coisa que também afastando as pessoas, né, Elga, é quando eu sou negativo demais. Eu vejo problema em tudo, né? Então... Um traço também que, infelizmente, faz parte aí do dia de muitas personalidades, né? Que a gente convive, Campelo, é complicado. Eu não sou merecedor, né? Eu não valho a pena, ninguém gosta de mim, né? Ou emite isso para outra pessoa, não, você não vai dar conta, isso não é para você, sabe, sai dessa, ou coisa parecida. Então, Elga, são coisas assim que a gente começa a perceber assim, olha, falar demais, julgar demais, ser negativo demais, isso acaba afastando as pessoas, né, do nosso convívio, ou me afastando do convívio das outras pessoas. E se eu quiser fazer ao contrário, o que eu tenho que fazer? Né? Estar presente, ouvir as pessoas, né? Deixar as coisas serem mais leves, não levar tudo a ferro e fogo, né? Que nem falavam os antigos, né? Levar tem certos tipos de pessoas, às vezes, estão em um ambiente de descontração, de comemoração, aí a pessoa quer discutir. Exato. Quer brigar. Quer fazer valer a sua opinião de qualquer forma. Exato. Tem gente assim também. Muitas, eu não sei se... Aí ninguém chama pra nada, não sabe por quê, né, Campelo? Exato, né? E isso vai muito das personalidades das pessoas. Então, cada um tem que olhar para si. Né? E ser negativo demais também não quer dizer que tem que ser positivo demais. Não, tem que buscar o equilíbrio, buscar o ponto certo. Olhar, por exemplo, a gente está fazendo um projeto. Tá? Em determinado momento eu vou ter que ser crítico para esse projeto, para apontar possíveis falhas, se eu estiver num momento de planejamento.
Né? Vou ter que olhar com olhar negativo, e se acontecer tal coisa? Estou programando uma festa ao ar livre, e se chover? Né? Eu não, tem que ser, precaução, você está se precavendo. Exatamente, de alguma situação. Não estou falando assim, você, não é negativo. Não estou falando assim, você falar coisas negativas, deixar de falar. Não, Sim. Você não pode ser excessivamente negativo. Né? Porque se for excessivamente negativo, se chover, e se cair um satélite, e se cair um meteoro, né? Sabe? Aí sim, né? Vai ser a festa. Dependendo do tamanho do meteoro. Então tem que ter um limite, sabe? Um limite do bom senso, né? E uma das coisas que a gente começa a prezar para falar nisso, se você começa a ouvir genuinamente, se você começa, sabe, a ponderar a pessoa, e muitas vezes não só criticar, mas você também apoiar as ideias da pessoa, apoiar os projetos da pessoa com palavras positivas, com palavras de apoio, você começa a ser uma pessoa benquista, você começa a ser uma pessoa que seja agradável, as pessoas vão querer estar próximas de você, né? Sim, motivar também. Exato, Helga, motivar as pessoas, porque o mundo já é difícil, a vida já é difícil. Então, se eu começar a dificultar mais ainda, né, então deixar a vida mais leve. Né? Uma quarta dica que a gente pode dar é causar a primeira impressão, é mostrar segurança. Helga, você que é entrevistadora, se chegar um entrevistado muito inseguro aqui, né? Você vai ter que se desdobrar. Com certeza, eu quebro o gelo com Exato. ele, eu já começo a trazer ele para um ambiente familiar, um ambiente de descontração, eu faço ele dar uma risada, que daí a pessoa já se abre, assim, já... Está deixando mais leve. Mais leve. Quando vê, a pessoa já está conversando. Isso, já vai se tornando natural. Então, esse tipo de atitude de a gente causar essa impressão, passa pela segurança. Eu estar seguro naquilo que eu vou fazer. Porque se eu estiver inseguro, né, eu vou causar uma impressão não tão boa na primeira vez. E como eu falei, nem todo dia a gente está bem. Né? Eu posso dominar um assunto, eu posso estudar um assunto. E já me aconteceu. Né? Já me aconteceu de eu estudar para o primeiro vestibular que eu fiz, eu sempre, em todas as provas, eu tirava 10 de matemática. E no vestibular eu zerei todas as questões de matemática. Fator emocional ali. Completo. Gente, é tão importante isso. É importante falar sobre isso. Olha só o que você está nos passando. Já aconteceu isso na minha vida também. Eu preparada, estudei durante meses. Chegou lá, o fator emocional me destruiu. Exato. Sabe? Eu falo, meu Deus, eu quero recuperar a consciência, eu quero ficar bem. Mas você está mexida com aquela situação, né? É exato. Então, você se preparar e também trabalhar o emocional, se sentir seguro, vai ajudar você a agregar pessoas. E por último, não tão importante, você se posicionar, ser assertivo na hora de falar. Não deixar as pessoas tomarem a decisão por você. Não deixar as pessoas falarem por você. Fale, dê a sua opinião, saia de cima do muro, que muitas vezes isso vai deixar você se sentir mais seguro e você vai passar mais confiança para as pessoas. Isso, lógico, se a conversa, se o ambiente for valer a pena. Né? Se for trazer discussões e brigas, então fique na sua e deixe o ambiente gerenciar por si só. Ai, Campelo, adorei esse bate-papo. Tenho certeza que vai servir para muitos que estão nos assistindo e é esse o nosso objetivo. E eu adoro iniciar a semana nesse clima, sempre com informação que nos fazem ser pessoas melhores, não é verdade? É isso que a gente gosta, Campelo. É esse o nosso propósito, é isso que nos liga, né, Olga? E eu estou cada vez melhor com esses bate-papos aqui. Ambos. Ambos. Ai, que bom, fiquei feliz. Carlos Campelo, a semana só está começando e eu estou te esperando na próxima, ansiosa. Eu também, quando seu aniversário, né? É verdade, eu já tinha esquecido, é verdade, Campelo. Olha, mais um motivo para comemorarmos, mais o início de um novo ciclo na minha vida. Estou ansiosa também. Todos nós. Campelo, muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você. Excelente semana. E o Helg, você de hoje fica por aqui, mas a semana promete, minha gente, muito conteúdo bom vindo aí. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente?
Atenção, oportunidade, pegue seu celular agora e aponte a sua câmera, o QR Code que está aí na sua tela. Pega agora, faça o teste que dá certo. Vá direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube. Se inscrevam no nosso canal, que ele vai ficar cada dia melhor para vocês. E vocês podem ter acesso a esses conteúdos, bate-papos com Carlos Campelo, muita coisa boa lá a qualquer hora e em qualquer lugar. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.